Tudo começou nessa atividade na causa dos PCDs, quando na sua vida? Foi a partir de quando? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque as coisas vão tão longe, né? Tão longe, né? Uhum. Como eu falei para vocês, eu tenho 65 anos, então tudo já está lá atrás, né? No tempo, né? Mas olha, Mário e queridos internautas que nos acompanham aqui, eu lembro bem que eu, quando tinha 19 anos, eu trabalhava no Banco Real, que ficava na Avenida Paulista. Foi meu primeiro emprego. Esse banco nem existe mais. Foi meu primeiro emprego. E teve um caso assim muito interessante, que eu gosto de contar, que reflete bem a minha vida em termos dessa consciência de ser uma pessoa com deficiência e o que isso significa. Que é o seguinte: eu morava, à época, em São Caetano do Sul, né? Aí uma cidade do Grande ABC. Morava lá em São Caetano e o Banco Real ficava na Avenida Paulista. Naquele tempo, Mário, eu usava muletas e aparelhos ortopédicos nas duas pernas, né? Hoje eu uso cadeira de rodas motorizada, mas naquele tempo eu ainda usava muletas e aparelho ortopédico. Então eu estava em São Caetano e tinha que ir para a Avenida Paulista. Eu tinha que pegar 2 ônibus. Um ônibus que me levava de São Caetano até o Ipiranga e do Ipiranga até a Avenida Paulista. E a volta a mesma coisa, da Avenida Paulista até Ipiranga, do Ipiranga até São Caetano do Sul. E eu tinha muita dificuldade em subir e descer do ônibus, Mário. Eu não conseguia fazer sozinho, eu precisava da ajuda das pessoas, eu tinha que ser carregado, seja o motorista, seja o cobrador, seja algum passageiro que tivesse ali, eu tinha que pedir ajuda para aquelas pessoas. E isso era muito ruim, em vários aspectos, pela própria dependência que você fica das pessoas. Às vezes é uma situação constrangedora, às vezes a pessoa te ajuda de boa vontade, às vezes não é de tão boa vontade, às vezes a pessoa tem habilidade, às vezes não tem, faz uma confusão danada para te ajudar. E eu ficava muito mal com isso, ficava bem mal mesmo, sabe? Aí um dia aconteceu de eu estar lá na Avenida Paulista esperando o ônibus para voltar para São Caetano, à noite. Eu trabalhava das 6 da tarde, das 18 às 24. Era meio período ali até das 6 às 24. E aí passou uma perua Kombi, um pessoal numa perua Kombi, que estava justamente fazendo panfletagem sobre uma reunião de pessoas com deficiência, né? Estava ali nos barzinhos, né? Acho que era talvez uma sexta-feira, não sei, estavam ali e me deram uma filipeta, um folhetinho dizendo que ia ter uma reunião de pessoas com deficiência, né? Isso faz 42 anos, 42 anos atrás, ou mais, 44, não sei. Bom, e aí eu fui nessa reunião, Mário. Nessa reunião tinha 19 pessoas com deficiência comigo, 19 pessoas ao todo. E naquele dia eu tive um insight e percebi que o problema de eu não poder subir no ônibus não era um problema meu, era um problema do ônibus. E aí eu percebi essa questão de ser uma pessoa com deficiência e dessas barreiras que a gente enfrenta, né? Todas as barreiras que a gente enfrenta. Antes eu achava que o problema era eu. O problema sou eu sou deficiente, então o mundo está certo, eu que sou errado, né? Aí eu tive essa consciência e foi daí que eu comecei a minha militância, justamente com várias pessoas que estavam nessa reunião. Foi esse o começo da minha, vamos dizer assim, da minha carreira de ativista. E eu acho muito proveitoso esse início de conversa, porque dá para captar nesse histórico seu um pouco da sua motivação, porque foi uma necessidade, né, na verdade, de melhorar as condições para poder, não só você, como muitos outros, poder ter uma mobilidade melhor, né? Agora eu me pergunto, e até
nessas circunstâncias de buscar o direito, na época, para você, foi de uma maneira... para você, pessoal, foi uma luta? Tipo, as portas se abriram escancaradas ou foi uma insistência? Olha, as portas não se abriram, não. E até hoje não se abrem. Né? Até hoje não se abrem. A gente tem que bater muito na porta. Às vezes a gente tem que bater em várias mãos, né? Em várias mãos batendo na porta. Às vezes a gente até, talvez, né? Não sei, vamos exagerar. Talvez a gente até tenha que dar um chute na porta de vez em quando. Né? Mas quando a gente, bem antigamente, vou te dar um exemplo também, Mário, olha que interessante. Uma das primeiras causas aí em que eu me envolvi, assim, mais práticas, mais concretas, em relação aos nossos direitos, foi quando, você deve conhecer aqui em São Paulo, no bairro da Pompeia, o Sesc Pompeia. Né? Sim. Se você já esteve lá. Foi o primeiro Sesc que foi criado, construído, né? E construído a partir de uma fábrica antiga, foi feito um prédio lá onde era uma antiga fábrica, e a gente começou a acompanhar a construção desse SESC para que ele fosse acessível às pessoas com deficiência. Eu vou contar uma coisa aqui para você que não sei se está registrado aí na história do movimento de pessoas com deficiência, como é que é isso, mas a gente começou a acompanhar, e a arquiteta lá do Sesc Pompeia era a Lina Bobardi, que era uma arquiteta muito famosa, até hoje muito famosa, muito respeitada. Ela fez, por exemplo, o edifício do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, né? Que tem características, no mínimo, inovadoras e tal, e foi arquiteta lá do Sesc Pompeia, que também é um Sesc muito bonito, com arquitetura arrojada muito interessante. Mas ocorreu uma coisa, que a gente, então, reivindicava que o Sesc, o edifício, fosse acessível às pessoas com deficiência. E a gente realizou várias reuniões com a direção do Sesc e tal, e um dia com a própria arquiteta, a Lina Bobardi, né? E ela nos falou uma coisa assim que para a gente foi chocante, que ela disse assim: a obra de um arquiteto é uma obra de arte, e não se mexe numa obra de arte. Ou seja, ela não queria que a gente interferisse na obra dela, dizendo que a gente precisava de acessibilidade. Ela quis dizer que ela queria fazer do jeito dela, porque era uma obra de arte que ela tinha todo o direito de fazer como ela bem entendesse. Né? Então, você vê em que nível chega as dificuldades que a gente enfrenta, né? Enfrentou e ainda enfrenta para conquistar a acessibilidade. Né? Sim. Hoje, felizmente, graças a todo esse histórico de luta de todos nós, né? Não só minha, mas de todo um conjunto de movimentos de pessoas com deficiência, isso é inadmissível. Hoje, a acessibilidade é lei, ponto. Né? Apesar que nem sempre é obedecida, mas é lei. Né? Então, houve um progresso muito grande. Mas é isso, viu? É o que eu digo aí da sua pergunta, as portas não se abriram com facilidade, a gente teve que bater e insistir muito. Né? Lá no caso do Sesc Pompeia, demorou muito. Ela terminou a obra sem que tivesse plena acessibilidade, e o Sesc é uma das instituições, talvez, que mais absorveu essa questão da acessibilidade. Cada vez que é inaugurado uma unidade do Sesc, cada vez ela é mais acessível, né? Eles vão ampliando os conceitos de acessibilidade, as práticas, e os conceitos, as práticas, os resultados, as condições de acessibilidade. Mas começou lá atrás, graças a um grupo de pessoas com deficiência que foi lá e bateu na porta, que foi lá e insistiu, foi lá e conversou.
né? E a gente tem conseguido, né? A questão do ônibus que eu te falei, eu tinha muita dificuldade em subir no ônibus, e eu andava de muletas, e tinha muita dificuldade. Hoje eu ando de cadeira de rodas e eu consigo subir no ônibus, Uhum. né? Porque o ônibus é acessível. Então as coisas vão mudando, a gente tem lutado muito, tem batido em muitas portas, né, Mário? Mas Uhum. tem conquistado, né? Não tudo que a gente gostaria, mas tem.